Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host do dia, e olha só aonde nós estamos. Sim, meus amigos, o nosso estúdio mudou e nós estamos aqui na Bienal do Livro, levando os nossos autores para mais longe. A Bienal, para que você, se você não sabe, é simplesmente a maior feira literária da América Latina. Então, estamos pegando essa energia, passando para você e principalmente promovendo ainda mais os nossos autores. Inclusive, vou estar aqui levar os nossos autores mais longe não está apenas no Brasil, não está na América Latina, mas no mundo, porque o nosso autor de hoje, apesar de ser daqui, carioca da gema, mora em Lisboa. E eu vou apresentar para vocês Eduardo Pinto. Quem é o Eduardo? Mora em Lisboa desde 2018 e é um apaixonado por finanças comportamentais. Então se prepara que esse episódio vai ser maravilhoso. Ele fundou aqui a Finância, que algumas pessoas chamam de Finantia. O importante é estar falando aqui da empresa, que tem o propósito de ensinar finanças para brasileiros e portugueses que estão ao redor do mundo, de uma forma simples, prática e acessível. Então você precisa melhorar aí as suas finanças, você quer aprender estratégias para vencer no jogo da riqueza dos negócios, esse episódio é para você. Então pega aí papel e caneta e vem comigo conhecer um pouco mais do Eduardo Pinto. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra também participar aqui da Bienal, esse evento, como você disse, o maior evento literário da América Latina, então é um orgulho enorme daqui na minha cidade, então fica ainda mais especial também por isso. Obrigado. Você já estava aqui de viagem, aproveitou ou você veio só pro evento? Confesso que o objetivo principal foi o evento, mas óbvio, eu casei recentemente, eu casei tem uma semana, a comemoração lá em Lisboa, então aproveitei para também encontrar com familiares e amigos que não puderam estar lá presentes, alguns puderam, então a gente aproveitou e juntou isso tudo para poder estar aqui presente, prestigiar. Alguns estão aqui, inclusive, hoje na Bienal, prestigiando também, então acabou unindo o útil ao agradável. Parabéns, viu? Parabéns aí. Obrigado. Parabéns pelo casamento, parabéns pelo livro que está muito bacana e quero agradecer pelo seu sim, porque poucas pessoas têm livro e menos ainda dizem sim para o projeto. Aproveite essa oportunidade. E você teve a coragem, né? Sim. O que te levou a dizer sim para esse projeto do livro? Hoje a gente tem um projeto bastante estruturado para ajudar portugueses e brasileiros ao redor do mundo. Então a gente tem várias iniciativas, mas o livro e a iniciativa do livro e o convite que eu recebi, que eu tive a honra também de participar desse projeto, é uma forma que a gente tem de ajudar ainda mais pessoas ao redor do mundo. Então esse é o nosso propósito. Esse é o propósito da Finância no sentido de ajudar cada vez mais pessoas. Então a gente quer escalar esse conhecimento, escalar essa educação financeira cada vez mais em vários países e para mais pessoas. Então nada melhor do que um livro para deixar esse legado para as pessoas e multiplicar esse conhecimento também. Com certeza. Eu falei aqui que você é carioca, que você mora em Lisboa, mas se apresenta um pouco mais e eu queria saber como que você entrou no mundo das finanças. Boa. Bom, eu sou Eduardo Pinto, já estou em Lisboa desde 2018, como você falou, e tudo começou de uma forma um pouco informal. Quando eu cheguei em Lisboa, eu fui para trabalhar na área de telecomunicações, eu sou engenheiro de origem, mas depois tive outras formações, o gosto pela finanças desde aqui do Brasil, eu já também investia, tive certificações de agente de investimento, algo que eu já aplicava na minha vida e na minha família também, essa parte da gestão de investimento. E quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a conversar com as pessoas lá, começar a perceber como é que eles investiam o dinheiro deles lá. Então eu comecei a conversar e percebi que as pessoas não tinham esse conhecimento, não tinham essa cultura de investimento lá na Europa, de uma forma geral. E aí eu comecei a ajudar algumas pessoas, comecei a estudar o mercado primeiro, estudei bastante o mercado, falei, ok, já que as pessoas não fazem, eu quero fazer, então vou estudar. Estudei bastante, comecei a investir lá fora. E a partir daí as pessoas voltaram para mim, Eduardo, agora que você já sabe, como é que eu faço? Me ajuda. Aí eu fui e comecei a ajudar amigos, pessoas próximas, e as pessoas foram gostando desse conhecimento que elas iam adquirindo. E a partir daí eu falei, ok, existe aqui um insight com relação à necessidade de mercado. Então a partir daí eu comecei a fazer umas mentorias individuais, uma coisa mais pontual, e a coisa foi crescendo, as pessoas foram no famoso boca a boca, passando a palavra para um para outro. E a partir daí eu comecei a estruturar, aí saí da área das telecomunicações, pedi as contas, vamos chamar assim, e sou muito grato ao caminho que eu tive até lá, mas comecei a construir um novo caminho. E esse novo caminho dentro da área que é a minha paixão, que é a área das finanças comportamentais. Eu tive uma
uma formação em finanças comportamentais, em psicologia financeira, Legal. porque um conteúdo que a gente traz muito hoje para a empresa, que é essa parte do comportamento, que tudo começa pela mentalidade, tudo começa pela parte da psicologia. Não adianta nada de querer mudar um hábito sem mudar antes a nossa mentalidade, sem mudar muito a nossa cabeça. Porque senão depois a coisa acaba voltando, às vezes, pior do que era antes. Então a gente começa muito por aí. Então assim foi o processo, né? Esse processo de ajudar as pessoas, e a gente está cada vez mais presente não só em Portugal, Brasil e outros países, para ajudar, como a gente falou, brasileiros e portugueses aí por esse mundo afora. Você falou que o livro é muito importante porque ele gera esse legado, mas quando você recebeu o convite, você já estava escrevendo, você já tinha isso no seu coração, ou foi esse livro assim foi uma surpresa? Isso eu já estava mesmo no meu coração, na verdade, essa questão. Eu já estou em paralelo, já estava antes escrevendo um livro próprio meu, focado em finanças para imigrantes. E a partir daí, deixa eu só aqui beber uma aguinha. O foco desse livro, que vai ser lançado em algum momento aí futuro, que está aí sendo com muito carinho preparado, mas o nosso foco vai ser finanças para imigrantes, no sentido de quem quer sair do país, do seu país, independente de qual país seja, e quer fazer esse planejamento, que é super importante, essa parte financeira, obviamente, para quem quer fazer esse caminho para fora do país. Então, o foco do livro vai ser esse. Então, no meio desse caminho surgiu o convite, e eu falei, por que não já adiantar, vamos chamar assim, um pouco uma parte do que depois vai ser escrito mais à frente, e já começar a ajudar mais pessoas, porque uma coisa, obviamente, não impede a outra. Então, a gente faz esse trabalho agora, depois faz mais outro, e assim, eventualmente, podem surgir outros projetos mais para frente. A gente tem um trabalho também com educação financeira para crianças. Então, no futuro, a ideia também é ter um livro para essa parte de educação financeira para jovens, para crianças, que, como você falou também no início, as pessoas não têm muito esse conhecimento, não têm essa cultura. E isso começa muito em casa, começa muito lá atrás, quando as crianças quando são crianças ainda, jovens. Sim. Se elas conseguirem ter esse conhecimento desde cedo, o caminho fica muito mais fácil. Então, o objetivo é realmente impactar as crianças desde cedo, para elas poderem ter a relação com o dinheiro muito mais saudável e levar isso para a vida delas e conseguir construir o caminho que elas querem construir para a vida delas. Sensacional. E olha só, já vou te dar um spoiler, tá? Isso aqui nem todo mundo sabe. Na verdade, não sei se nem spoiler para quem está assistindo agora já vai saber. Vai sair. Nós também estamos focados, estamos abrindo novas frentes com o Chave Mestra Kids. Ótimo. Então, quem sabe também podemos publicar o seu livro já está sendo de desenhado finanças. um novo projeto aí em conjunto. Em conjunto, pronto. Você está nascendo aí, está nascendo no nosso coração também. Boa. Então, vamos mais uma parceria. Esse impacto na sociedade passa muito pelas crianças, pelos jovens, que é o futuro, né? Assim, é aquele famoso jovens é o futuro do mundo, né? Com certeza. Então, nada melhor do que a gente criar conteúdo para ajudar essas crianças a construir um mundo melhor, né? Então, acho que passa por aí também, o propósito. A gente tem que ter propósito nas coisas, então esse é um propósito muito forte. Olha, eu já tô muito curiosa para saber qual que é a diferença de fazer um planejamento financeiro e investimentos, finanças aqui no Brasil e finanças fora. Mas vai pensando por aí para você me contar tudo. Tem bastante coisa. Mas eu queria falar aqui sobre o seu, porque aqui você trouxe um outro tema, uma metodologia. O seu título do seu capítulo é Os Pilares da Educação Financeira Transformadora. Sim. Conta pra nós um pouquinho, sem dar tanto spoiler, porque a gente quer que as pessoas adquiram o livro. Claro. Mas o que elas podem esperar do seu capítulo? Boa. O capítulo está focado bastante em comportamento. Como a gente falou, tudo começa pela mentalidade, tudo começa pela parte da psicologia. Então, o que eu quis trazer para as pessoas no livro, e quem está nos assistindo é o que vai receber também, comprando o Código das Finanças e lendo não só o meu capítulo, mas o livro como um todo, é realmente trabalhar esses pilares e começa na parte da educação, né? Essa parte de conhecimento, né? Então eu trouxe dentro da empresa, a gente tem uma metodologia própria que foi criada por nós, e essa metodologia ela tem tanto componentes financeiras quanto componentes comportamentais. E a metodologia PAPA, né, que é o que foi colocado e desenvolvido no livro, o PAPA, cada letra significa um dos pilares também da metodologia. Bacana. E aí tem explicações, eu costumo brincar que o Papa não é você rezar para o Papa para as coisas acontecerem. Então a metodologia é bem estruturada para guiar esse caminho das finanças para as pessoas de uma forma geral. Então cada letra, como eu comentei, são palavras da metodologia, são ações, como por exemplo, você tem o P do planejar, aplicar, persistir e ajustar. Então,
Mas não só, são outros pilares que aí, comprando o livro, você vai saber melhor. Vamos dizer assim, sendo esse ciclo de implementação desses pilares na vida das pessoas. Perfeito. E aí você usou essa metodologia para conseguir desenvolver as finanças não só no Brasil como fora. Sim. Conta um pouquinho aí dessa diferença que eu fiquei curiosa aí. Boa. Qual que é a diferença de investir, de planejamento, de estruturação? Qual que é a diferença das finanças dos brasileiros que moram no Brasil e que moram fora do país? De uma forma geral, quando a gente fala de comportamento, mentalidade, isso acaba sendo transversal, uniforme para todas as pessoas em qualquer lugar. Você tem que mudar o seu comportamento e mudar a sua relação com o dinheiro. Mas a partir do momento que você quer ou já saiu do seu país, você tem outras componentes que você tem que ter em atenção, né? E eu costumo separar, na verdade, nesse caminho, em 4 principais pilares. Que um deles passa pela parte financeira, mas tem outros. Tem a parte emocional, tem a parte cultural e tem a parte também do legal, a parte mais jurídica da coisa, vamos chamar assim, burocrática da coisa. Então, através desses 4 pilares, a gente acaba trabalhando um pouco essa parte, principalmente a parte financeira, que é o nosso foco aqui, mas também tocando nessas outras partes. Então, esse planejamento, que é onde tudo começa, tem que estar baseado nesses 4 pilares: emocional, cultural, financeiro e legal, que é a parte burocrática da coisa. Então, a partir daí, você vai começando a desenhar esse planejamento. Quando você vai para um outro país, independente de qual país seja, você tem que entender qual é a realidade daquele país, entender a cultura, entender a economia, como funciona. Tem muita gente que quer sair do seu país e chegar no outro país, já desde quando eu chegar eu vejo o que vai acontecer, e sem muito planejamento. E a grande parte das pessoas, para não falar quase todas, acaba quebrando a cara quando faz esse tipo de caminho. Então, quando você vai para outro país, você tem que ter alguns cuidados a mais, né? E olhando principalmente para a parte financeira, que é o nosso principal foco aqui, a emocional e a financeira. Primeiro, um pouco da emocional no sentido de, ok, eu estou no novo país, deixa eu me preparar psicologicamente para isso. Como eu já estou lá já há 7 anos em Portugal, a gente sabe que é uma saudade constante que você sente das pessoas aqui, então você tem que estar preparado psicologicamente. E esse preparo psicológico também passa pela psicologia financeira, né, como nós falamos. Mas entrando especificamente na parte financeira, a pessoa tem que saber onde é que ela quer estar inserida, em que meio que ela quer estar inserida, qual é o mercado que ela vai trabalhar, como é que é a remuneração desse mercado, além da remuneração, como é que são os impostos daquele país, como é que passa para esse planejamento tributário também, vamos chamar assim, nesse processo. Além da parte cambial, a gente está falando, por exemplo, quando a gente fala Portugal ou Europa, a gente está falando principalmente do euro, então a gente tem que saber qual é essa relação, se eu vou construir patrimônio no país que eu estou, no meu país de origem, ou no meu país que eu estou atualmente de destino, vamos chamar assim. Se eu faço de um lado, do outro, dos dois, Sim. Como é que eu faço essa construção em simultâneo? A partir daí vai criando esse plano, vai criando esse planejamento, porque tudo depende também dos objetivos de cada um. Tem pessoas que querem, ok, eu vou para um novo país para fazer dinheiro, para trabalhar, para juntar ali algum patrimônio, depois quero voltar para o Brasil, por exemplo. Sim. Para isso tem um tipo de planejamento. Ah, não, meu planejamento, meu plano, meu objetivo é ir para aquele país e ficar naquele país e passar a morar naquele país. Ok, então o planejamento patrimonial já é um pouco diferente, porque você tem que construir mais patrimônio no seu país que você quer viver para o resto da tua vida, enfim, que é aquele teu objetivo. Então passa muito por aí. E olhando para a parte de investimentos especificamente, a gente, obviamente, quando a gente fala de investimento, sempre todo mundo pensa o quê? Que é rentabilidade, né? Quer ter rentabilidade, retorno e tal. Mas Renda passiva. Renda passiva é uma outra componente do planejamento. Mas quando você sai do seu país, entram outros fatores, né? A base, rentabilidade, risco, inflação, que está presente não só aqui no Brasil, na Europa. Recentemente teve aí um boom da inflação Lá também? na Europa também, que eles não estão acostumados no Brasil, as pessoas estão mais acostumadas a viver com inflação, lá não estão. Estados Unidos também teve, a gente tem clientes nos Estados Unidos também. Então, a componente de inflação acaba também sendo comum, vamos chamar assim, a todos. E o fator cambial então assim, rentabilidade, componente de inflação, a parte cambial, e é tudo que você vai construindo esse planejamento, né? Na realidade, país de origem, na realidade, país de destino, como é que eu faço esse balanço? E normalmente quem sai do país acaba tendo já uma mentalidade mais global da coisa, mais internacional. Sim. Então a gente ajuda também a criar essa visão internacional das pessoas. Porque uma coisa é Brasil, uma coisa é a realidade, tipos de investimento, que é a realidade Brasil. Quando você olha para fora, é um mundo completamente diferente. As opções que existem no mercado financeiro americano, europeu, asiático, são completamente diferentes das que existem aqui.
Então a pessoa tem que ter esse conhecimento para saber se ela vai, qual o caminho que ela vai seguir. Então a gente acaba ajudando nesse ecossistema todo, nessas diferenças, como é que a pessoa se planeja, faz um plano de investimento e assim seguindo o caminho que ela quer seguir para atingir os objetivos dela. Esses fatores realmente são muito importantes. Por exemplo, a questão de imposto, de taxação, né? Cada país ele tem a sua própria... Sua tributação. A tributação. Se aqui no Brasil já muda a cada momento, né? Já é complicado de entender. Como Imagina tá quase fora. mudando agora de novo, e todo mundo... Aqui muda muito até, né? Aqui muda muito até. Lá fora é um pouco menos, é verdade. É menos? As pessoas conseguem se planejar com mais estrutura, com mais previsibilidade. E o mercado financeiro, essa palavra previsibilidade, ela é muito importante para poder ter um planejamento bem estruturado. E lá fora, essa previsibilidade acontece muito mais. Aqui no Brasil, cada dia é um dia, né? Bora lá, parece aquela... E aí, mas para quem consegue viver nessa realidade, lá fora acaba sendo mais fácil ainda, né? Mas óbvio, tem que ter o conhecimento, tem que ter a base para conseguir construir esse planejamento. Mas vocês trabalham ensinando as pessoas ou vocês trabalham fazendo para elas? Por exemplo, olha só, eu tô indo... A gente não faz para elas. Não faz para elas. Vocês... E por que a gente não faz para elas? Mesmo. Por que a gente não faz para elas? Porque a gente acredita que se a gente fizer para ela, quando acabar o período que ela tá com a gente, aquilo vai se perder. A gente começou no início até fazendo uma coisa mais específica, tentando ajudar muito diretamente nesse caminho. Mas a gente percebeu que a longo prazo não resulta. Então a gente é o famoso não vou dar o peixe, né? Ensinar a pescar. Então é um pouco isso que a gente faz. A gente até quando agora está falando, a gente está com uma turma agora em curso, a gente fala para os pais e filhos, né? A gente fala para os pais, a gente está nessa parte da educação financeira infantil, como a gente falou, a gente fala o que os pais querem ser. Se eles querem ser o Waze ou o Uber. E qual é a grande diferença? Né? O Uber, na verdade, você coloca só o destino, você guia a pessoa e leva só até o destino. Né? O Waze não, o Waze você mostra o caminho, a pessoa que tem que ir até lá. E não só o caminho. Se acontecer algum imprevisto, como muitas vezes vai acontecer, e provavelmente vai acontecer, principalmente quando a gente sai do país, imprevistos acontecem em qualquer lado, mas quando a pessoa tem um conhecimento, ela consegue desviar, ir para outra rota, tendo aquele conhecimento, sabendo onde ela quer chegar, mas tendo conhecimento que, ok, o caminho vai ser por aqui, eu vou indo, mas e se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, que a gente todo mundo tá sujeito a isso. Sim. Então, com o conhecimento que ela adquiriu e a autonomia que ela adquiriu, ela vai conseguir criar uma rota alternativa, vai conseguir por conta própria. E o grande objetivo das nossas turmas, do conhecimento que a gente passa, é exatamente isso, dar autonomia para as pessoas. Dar conhecimento para as pessoas terem essa autonomia. Então passa muito por aí. E é sensacional, porque eu tô pensando aqui, quando você tem alguém fazendo por você, você fica dependente daquilo, né? A gente não quer dependência, a gente quer independência. É. A gente quer que vocês sejam independentes. Conhecimento para terem autonomia na vida de vocês. É isso que a gente busca. Perfeito. Porque, por exemplo, se eu sou dependente de você e de repente alguma coisa acontece com você, pra onde foi meu dinheiro? Eu não sei pra onde tá indo, não sei o que eu tô fazendo. Agora, conhecimento ninguém tira de mim. Então, se você me ensinar e eu aprender, eu vou saber isso pra vida inteira. Sensacional essa ideia. E hoje em dia as pessoas terceirizam muito essa parte. E assim, a parte financeira, a gente tá falando com dinheiro. Todo mundo tá lidando, todo mundo quer trabalhar, ganhar dinheiro, construir a sua vida, construir seu patrimônio, a sua família. E elas abdicam de gerir o seu próprio dinheiro. Né? E às vezes terceirizam isso e querem que outras pessoas façam. Isso é um caminho que, ok, não estou falando que não é válido. Tem pessoas também que cada um sabe o seu caminho, mas quando a pessoa tem esse conhecimento e sabe o que ela vai fazer, até quando ela terceiriza, ela vai saber se aquela pessoa está fazendo bem ou não, né? E consegue discutir de uma melhor forma. Mas o importante aqui é essa autonomia que a gente falou, é dar essa autonomia para as pessoas depois irem construindo o caminho que elas querem construir. Mas vocês são focados mais no planejamento, no investimento? Qual que é a área que vocês abordam todo tipo? Quando fala sobre finanças, ensinam tudo? A gente ensina tudo. A gente chama do zero à liberdade financeira. Né? Ou seja, e o zero, como nós falamos, começa pela parte comportamental da psicologia financeira, hábitos financeiros, aquela pessoa, por exemplo, que compra muito por impulso e não sabe por que faz. Então, como é que ela lida com as emoções impactam na sua relação com o dinheiro. Então, a gente começa por aí, depois ensina ela a fazer um orçamento pessoal, um orçamento familiar, quais são os pilares. E aí, como a gente falou antes também, isso acaba sendo transversal, uniforme para todos, não é? Sim.
E aí vai evoluindo no processo, vamos chamar assim, de ter essa base de orçamento bem feita, como é que ela cria um fundo de emergência, que características que ela tem que ter em atenção, depois começa os princípios básicos, aí tem várias técnicas envolvidas aqui, e aí depois começa a questão efetivamente dos investimentos. E aí, de acordo com cada característica, cada perfil, os objetivos de cada pessoa, a gente vai dando conhecimento de forma geral, para depois a pessoa ir aplicando de acordo com os objetivos que ela tiver. E a parte individual que a gente também faz é concentrar todo esse conhecimento que a gente dá de uma forma macro. A gente costuma dizer que na parte em grupo a gente uniformiza o conhecimento entre todos que estão participando, por exemplo, de uma turma específica. Legal. E depois na parte individual a gente personaliza um plano de ação nessas frentes todas que eu comentei. Então é um programa bastante estruturado, esse especificamente, mas a gente tem outras frentes, como por exemplo nas escolas. A gente tem esse trabalho também nas escolas para fazer essa educação financeira para as crianças também, além das turmas que nós temos próprias de pais e filhos. Então a gente acaba buscando diferentes áreas para ajudar cada vez mais pessoas também. Conta um pouquinho sobre esse projeto nas escolas, como funciona? Vocês vão até a escola, vocês fazem parceria com as escolas, elas vêm até a sua plataforma, como funciona? A gente tem algumas formas, né? Porque, de novo, a gente quer também impactar mais pessoas. No início, como a gente tem feito mais, é ir às escolas. A gente vai até as escolas. A gente, em Portugal, chama muito atividade extracurricular. Acho que aqui é mais ou menos igual, Sim, né? atividade extracurricular. É só nomenclatura, mas é a mesma coisa. Ou seja, criar turmas específicas dentro da escola. A gente vai até as escolas para fazer algo. Pode ser uma coisa pontual, pode ser uma ação, uma palestra, um workshop pontual, ou então uma coisa mais continuada. Isso fisicamente, presencialmente nas escolas. E agora a gente já tem essa turma que é 100% online, que é de pais e filhos também, porque não adianta também nós falarmos só para os filhos se não envolver os pais no processo, que a educação é em casa também que se dá e tem que ser continuada, né, para a vida da criança. Então a gente acaba tendo envolvimento também dos pais nesse processo. E a gente está agora, vou dar um spoiler também para as pessoas, a gente está construindo a nossa plataforma própria da Finance, então em breve vocês vão receber aí novidades sobre a nossa própria plataforma de conteúdos, que a gente vai também ter esse conteúdo na nossa plataforma para poder escalar isso de forma online e ajudar cada vez mais pessoas. Então a gente vai ter um módulo, um conteúdo, um curso específico para pais e filhos nessa nossa plataforma que está aí em breve sendo lançada. Então são, como eu disse, várias frentes diferentes, seja presencialmente na escola, a escola contrata a Finância para ir presencialmente, seja com as nossas iniciativas próprias dessa turma online, são turmas também restritas de pais e filhos, e também a parte da plataforma que em breve está aí saindo do forno para poder ajudar aí cada vez mais pessoas também mundo afora. Pô, que bacana, que bacana. Eu sei que você é bem nichado para as pessoas brasileiros e portugueses que estão fora do país ou estão programando para fora do país. Que é o seu público principal. Mas eu acredito que as pessoas... Mas pelo que você está dizendo, as pessoas que querem aprender sobre finanças, de forma geral, também conseguiriam aprender muita coisa. Nessa parte dos pais e filhos, na verdade, como a gente fala para brasileiros e portugueses, mas quando a gente fala especificamente de Portugal e do Brasil, acaba também sendo para as pessoas que vivem em Portugal, os brasileiros e portugueses que vivem em Portugal, e brasileiros e portugueses que vivem no Brasil, né? Então, nossos conteúdos acabam também, principalmente esse que a gente falou há pouco, dos pais e filhos, não é que... Tudo bem que pode passar por aí também, mas não é que o filho, por exemplo, quer sair do país, não necessariamente. Então, a gente ajuda também a estruturar esse ambiente familiar para quem vive no Brasil ou quem vive em Portugal. Também se aplica muito esse tipo de os conteúdos que nós passamos também. O que você acha que é a principal ou as principais diferenças da vida financeira de quem está no Brasil e de quem mora fora? O Brasil é um país muito particular no mundo. Para quem conhece a realidade, é um país muito particular que a gente fala que até o passado é incerto no Brasil, né? Então a gente tem que saber lidar com isso, essa montanha russa que é o Brasil. Essa é boa, hein? Até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Então, assim, financeiramente falando, a gente falou da inflação, né? Que tá tirando... As alturas. Tudo bem que já tiveram cenários piores no passado. Para quem conhece cenário de hiperinflação, tudo mais no passado. Hoje em dia... Tá uma inflação relativamente alta também, mas tá mais ou menos controlada. Mas o Brasil acaba sendo essa montanha-russa. Por outro lado, essa montanha-russa também abre muita oportunidade, é verdade. Então, mas a gente tem que saber jogar esse jogo do Brasil, que é essa montanha-russa. Lá fora,
acaba sendo uma coisa mais estável. Então, quando tem essa estabilidade maior, seja pela parte da taxa de juros, que sempre foi muito baixa e agora está voltando a subir um pouquinho, mas agora está voltando a patamares baixos também, inflação muito baixa. Então, quando você tem um cenário mais estável, com políticas, moeda forte, né, o euro, o dólar, política mais estável, né, a nível governamental, e você tem esse tipo de cenário, você tem que também saber jogar esse jogo, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a renda fixa acaba tendo uma boa rentabilidade em termos de juros reais. Lá fora, se você for para uma renda fixa, a tua rentabilidade é muito baixa. Então, você tem que saber jogar um outro jogo diferente, para poder buscar mais rentabilidade a longo prazo. E existem instrumentos financeiros para isso, e esse conhecimento também que a gente dá para as pessoas aprenderem a jogar esse jogo, vamos chamar assim. Então, ou seja, são realidades, quando a gente fala do país que tem essa instabilidade, inconstância, taxa de juros que sobe, depois desce, inflação que às vezes sobe, depois desce. Então, essa incerteza constante, tem que saber lidar com isso. Lá fora, essa previsibilidade maior, a estabilidade política, estabilidade monetária, também você tem que buscar outros meios para ter mais rentabilidade. Então, essas são as grandes diferenças entre um lado, outro, e aí, quem quer fazer esse movimento, sair daqui para lá, tem que conhecer os dois mundos, para saber qual jogo jogar da melhor forma, de acordo com seus objetivos. Perfeito. Eu fico pensando o seguinte, a diferença no câmbio é muito grande. Hoje o euro tá o quê? 6,20? Já tá por aí, 6,30, 6,40. 6,40. O que a pessoa precisa fazer para não sofrer tanto com esse câmbio? Então vamos dizer assim, eu preciso guardar muito mais se eu quiser ir. Quais as diferenças em relação ao câmbio de quem está no Brasil e quer sair? E quem tá lá, tem essa diferença? Ou porque tá recebendo em euros, acaba não sentindo tanto? Ou tem como ficar lá e trabalhar aqui no Brasil? Sabe, essa questão intercambial, qual é o efeito e o impacto que essa diferença de 6 para 1 causa nas finanças dos brasileiros e dos portugueses? Tem que entender o cenário de cada um. Como você falou, são vários cenários, né? Imagina a pessoa que está no Brasil e quer trabalhar no Brasil, mas quer viver na Europa. Vai ganhar em real e ter custo em euro. A conta para fechar é muito mais difícil. Sim. Existe o outro lado também. Quem está aqui no Brasil, por exemplo, e trabalha remotamente para fora do país. Seja para os Estados Unidos, para a Europa e tal. E ganha em euro e ganha em dólar. E acaba tendo custo mais em real. Então, acaba sendo mais fácil, vamos chamar assim. Mas são vários fatores que impactam aqui nesse processo todo, né? Uma forma que a gente tem de comparar uma economia com a outra é o poder de compra, né? Porque não adianta nada eu comparar somente a parte 6 para 1. Não adianta eu olhar só para isso isoladamente, né? Só beber uma água. Aqui o tempo no Rio tá começando a esquentar, tá um pouquinho seco, né? Tem que também tem essa parte climática, essa diferença também, né? Tem que se preparar para isso. Mas também com casamento, com comemorações e viagens, acaba impactando também tudo. Mas como eu estava dizendo, a parte do poder de compra é uma forma que a gente tem de comparar tipos de economia. Não adianta só comparar a parte cambial. Porque o salário mínimo no Brasil, se você converter, é diferente do salário mínimo de Portugal ou dos Estados Unidos. O salário médio também é diferente, né? Então, o custo de vida lá em Portugal, no passado era um custo de vida relativamente baixo, mas agora está aumentando bastante o custo de vida lá. É mesmo? Principalmente na parte imobiliária, que teve um boom imobiliário muito grande, ainda está tendo esse boom imobiliário muito grande. Então, quando você faz esse movimento, obviamente, imagina, eu tenho que saber quais vão ser minhas fontes de receita, né? Que tipo de despesa que eu vou ter e conjugar isso tudo com a qualidade de vida que eu quero ter, né? Então, essas componentes todas a gente vai ter que planejar da melhor forma e entender a realidade para onde eu vou, de onde eu tô, meu custo de vida em que moeda vai ser, a minha receita em que moeda vai ser, para planejar isso. Porque, obviamente, como você mesma disse, se eu tiver aqui ganhando em real e tendo gasto em euro, esse 6 para 1 vai impactar bastante, né? Sim. E aí sim, eu vou ter que talvez ganhar muito mais para ter a qualidade de vida que eu quero ter. Então passa por vários fatores. Aí cada caso acaba sendo um caso, né? Tem pessoas, por exemplo, que moram em Portugal, vivem lá com custo de vida de Portugal, mas trabalham para a Alemanha, trabalham para a França, porque acaba tendo um salário mais alto do que o salário de Portugal. Hoje o salário de Portugal é um dos mais baixos da Europa. É mesmo? Então, a pessoa, está num país que tem um custo relativamente baixo, mas acaba trabalhando remotamente
para empresas e clientes da Alemanha, da Inglaterra ou da França, enfim, para ter um ganho maior e conseguir ter uma qualidade de vida melhor com um custo mais controlado de vida. Então, são vários fatores também quem tem atenção nesse processo todo. Você falou sobre cases. Conta pra nós alguns cases de sucesso de quem passou ali pela Academy, né? Quem passou ali pelos seus cursos, que teve acesso ao seu conhecimento, esse conhecimento. Como que a pessoa chegou? É porque vocês não tem tanto contato como na mentoria, né? Mas alguém já deu um feedback? Olha só, Eduardo, assistiu o conteúdo, já consegui... as pessoas que mais procuram são os brasileiros que estão aqui, que querem ir, ou são o público de lá? Tem os dois. Tem os dois. Mas tem vários cases que a gente também acompanha, como eu falei, individualmente as pessoas. Ah, verdade. Dependendo da ação específica, por exemplo, a Academia Finanças também tem esse acompanhamento individual. Então a gente acaba conhecendo muito a realidade das pessoas. Eu costumo dizer, na verdade, que a minha esposa é a minha cliente modelo. Ah, perfeito. Eu falei recentemente, ela, inclusive, está aqui presente na Bienal, ela é fotógrafa, então está aproveitando, tirando fotos e vídeos e não sei o quê. 2 em 1, hein? Exatamente. Então, ela foi uma pessoa que a gente não se conheceu por causa disso, a gente já se conheceu, Claro. não tem nada a ver com isso, mas eu acabei também acompanhando e implementando também muito do meu conhecimento para ela ter esse conhecimento. E ela saiu num cenário de algum endividamento que ela tinha para um cenário de investidora. E hoje ela está construindo o patrimônio dela, fez uma mudança de carreira nesse processo todo, mudou a mentalidade também e construiu o caminho dela com esse conhecimento, mas óbvio, o mérito dela de buscar esse caminho. E hoje ela está já com um planejamento bem feito de ter a sua independência financeira mais para frente. Então ela seguiu o caminho do falta de planejamento, endividamento para estruturação, ter um plano bem feito e seguir o caminho de investimento. Mas eu tenho vários outros casos, assim. Eu tenho um casal que foi para lá e estava ali ainda morando de aluguel e tudo, queria comprar um imóvel. Então a gente conseguiu estruturar financeiramente o plano para ele conseguir, dentro das características de financiamento que existem lá na Europa, enfim, que é diferente do Brasil também, para eles terem esse planejamento e aí eles conseguiram adquirir o imóvel deles, dar a entrada, fazer o financiamento, tudo. Porque a gente também tem, além da nossa ação e as pessoas que estão conosco, a gente também tem parceiros que a gente traz junto em algumas ações para poder ajudar também os clientes em outras frentes para atingir esses objetivos. Por exemplo, nós não somos uma imobiliária, por exemplo, nós não somos consultores imobiliários, mas a gente tem uma parceira nossa que ajuda os clientes que querem comprar um imóvel. A gente ajuda na estruturação financeira, como é que ele vai se planejar, mas a gente também traz a parceria para poder efetivamente encontrar um imóvel, buscar um crédito, buscar um financiamento. Então a gente acaba tendo um ecossistema completo, seja diretamente conosco ou através de parceiros. Então a gente tem vários cases com relação a isso também de realização de sonhos das pessoas, que é o propósito que a gente busca, que é aquilo que a gente quer proporcionar para as pessoas também. Que bacana. Então vocês estão de fato aí cumprindo o propósito de vocês e ajudando pessoas, ou seja, 2 em 1. Assim como você teve uma mulher dos sonhos e ainda fotógrafa, você consegue ajudar as pessoas e elas têm tido um resultado muito bacana, têm tido resultados positivos. Estão conseguindo aplicar aquilo que você tem passado, né? E esse feedback pra gente é muito satisfatório, né? Porque é onde nós vemos que efetivamente a gente está impactando a vida das pessoas, que a gente está mudando a vida das pessoas. E isso não tem preço, a gente. Falando das finanças, né? Isso não tem preço. Porque a gente realmente vê que aquilo está dando resultado, vê que as pessoas estão mudando a vida, implementando aquilo na vida delas, é o que dá mais motivação, é o que dá o prazer de fazer e estar presente em cada vez mais países e crescer mais nesse processo, que é o caminho que a gente quer fazer. E tá fazendo e vai conseguir, viu? Porque... Vai, com certeza, tá... Tem tudo pra dar certo. Já tá no caminho, mas a gente vai estar cada vez mais presente aí em outros países também, ajudando mais pessoas. E esse livro, com certeza, vai te ajudar ainda mais. Você falou uma coisa muito interessante sobre os livros, né? Não precisa ser um ou outro. Você pode ter os dois, porque no seu livro, que você está escrevendo, um livro solo, que a gente chama, sim, você vai conseguir trazer mais profundidade, mas aqui tem uma coisa muito bacana, que é a visibilidade. Você tem outros autores levando você para o público deles, né? Então... Isso é muito bom. Desculpa te interromper, mas assim... Fica à vontade. Esse é um projeto que é super interessante, porque você acaba multiplicando ainda mais essa divulgação. E foi um dos motivos, voltando até a primeira pergunta, um dos motivos que eu também aceitei estar junto do projeto e agradeço novamente o convite, porque com mais pessoas, elas vão ter a sua rede de contatos, e ou seja, eu talvez não chegasse no contato daquela pessoa e nem ela ia chegar também no contato na minha rede de contatos. Então,
todo mundo junto, unindo forças, multiplica essa rede de contatos de pessoas que a gente quer ajudar e quer impactar. Então a gente acaba ajudando ainda mais pessoas com relação a isso. Óbvio que um livro solo você vai divulgar e vai fazer, mas também um livro em coautoria é uma forma que a gente tem de acelerar ainda mais esse processo para impactar mais pessoas. Né? Falando em impactar, nós já estamos encaminhando para o fechamento do nosso Muito podcast. rápido, né? Muito rápido. E eu queria que você deixasse uma última chave que possa impactar muitas pessoas. Você trouxe aqui uns conhecimentos, direcionamentos interessantes e foi muito conteúdo. Quem sabe o pessoal não esteja anotando. Eu anotei algumas coisas aqui, mas quem sabe o pessoal não esteja anotando. Claro. O que você acredita que ela não pode sair daqui sem saber? Eu quero que você libere uma última chave. Uma chave que vai destravar alguma coisa que você acredita que seja fundamental destravar. Libera essa chave aí para os nossos ouvintes. Vamos liberar a chave mestra para as pessoas. Quem está nos assistindo e depois quem também vai adquirir o livro para ter esse conhecimento. Construir patrimônio como a gente quer passa pelo investimento. Não tem outra saída. Então, tem que aprender a investir o seu dinheiro, a construir esse patrimônio e comecem pela mudança de comportamento. Comecem pela mudança de mentalidade. Aprendam a ter essa relação com o dinheiro, que a partir daí, esse conhecimento vai sendo mais facilmente aplicado na vida de vocês. Vocês vão conseguir investir de uma forma mais inteligente para construir esse patrimônio e deixar esse legado também para os seus filhos, que a gente quer também fazer esse caminho em conjunto com todos. Então, esse é o recado que eu tenho para vocês, a chave mestra para vocês. Adquiram o livro Código das Finanças. A gente está aqui para ajudar vocês a construir esse caminho em conjunto. Maravilha. Obrigado mais uma vez pela presença, pelo convite. Espero que que as pessoas tenham gostado aí também do lado de lá. E quem quiser saber mais, sigam a Finança nas redes sociais. É Finança com 2 Cs. A gente está aqui com muito conteúdo disponível para ajudar vocês também. Perfeito. Agradeço mais uma vez pelo livro. Agradeço por essa entrega maravilhosa. Parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho. Obrigado. E conte conosco aí para os próximos livros que virão, tá combinado. bom? Fica combinado assim. E a parceria é a chave do sucesso também. E construção dessa parceria que está só começando. Só começando. E vai ter com certeza mais frutos aí para frente. Obrigado. Gratidão. Obrigado. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco até agora. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo. Deixa nos comentários o maior insight, aquilo que você pegou para você. E siga também o nosso querido Eduardo aí nas redes sociais. Nós vamos deixar o Instagram dele, o Instagram da Finância, também aí na descrição. Tenha um ótimo dia e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.